Saudações, meus caros. Como estão? Espero que bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e, como vocês bem lembram, nós concluímos o conteúdo de Aristóteles, dividindo em duas partes, já que o assunto era relativamente longo. E hoje nós vamos falar sobre as escolas helenísticas, ou seja, um movimento filosófico que veio depois da, da morte de Platão e Aristóteles, da consolidação do Império Macedônico e todas as repercussões políticas, econômicas e sociais que esse contexto vivenciou. Tranquilo? Eu vou fechar aqui a webcam para partir para os slides para que a gente tenha um ponto de referência. As escolas helenísticas. Bom, o primeiro ponto é quem é o filósofo. A gente tem a mania de atribuir a figura do filósofo como alguém distante da realidade, como alguém aéreo, alguém reservado, alguém normalmente com uma capacidade intelectual acima da média. O filósofo ele é sempre carregado de estereótipos e alguns, óbvio, se aproximam desses estereótipos, mas a maioria não. A maioria não. Só que quando a gente pergunta quem é o filósofo, logo na abertura dessa aula, é primeiro necessário pontuar que, quando a gente pensa nos filósofos chamados filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, esses filósofos estavam inseridos numa Grécia, numa Atenas enquanto polis, enquanto cidade-estado, refletindo o espaço social, o espaço urbano, as relações humanas. Ou seja, eles não estavam distante das pessoas, pelo contrário, estavam no convívio cotidiano com elas e pensavam suas filosofias a partir dessas relações humanas. Na medida em que a gente tem o desenvolvimento das campanhas de guerra, iniciado por Filipe e depois consolidado por seu filho Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que consolidou de certa forma o Império Macedônico, a gente tem aí um ponto crucial para a gente pensar a figura do filósofo. Que ponto é esse? Se antes o filósofo tinha a responsabilidade de pensar o espaço social, de pensar a ética, de pensar a política, de pensar as relações humanas dentro desse espaço que era a cidade, que era a polis, com a expansão e consolidação do Império Macedônico, o papel do filósofo ele muda. Muda por quê? Porque essas relações sociais elas também mudam. Primeiro ponto. Atenas, a gente aprende desde sempre lá, vocês aprenderam isso no 6º ano. Atenas é o berço da democracia. E lá, os cidadãos, ou seja, os homens filhos de atenienses maiores de 18 anos, que eram considerados cidadãos, eles tinham participação direta nos rumos políticos da polis. Era comum também que os gregos atribuíssem a situação de barbárie a tudo o que não fosse grego. Hoje, se a gente fosse contextualizar isso, a gente chamaria de xenofobia. Os gregos, os atenienses, mas os gregos de um modo geral,
chamavam de bárbaro tudo que não era grego. Tudo que era diferente da cultura grega, para os gregos, eram bárbaros. Então, pense numa sociedade em que existe um modelo participativo de uma democracia, onde os rumos da cidade são apontados pela participação direta dos cidadãos. Existe a condição de cidadão, ou seja, existe a condição de cidadania. E isso é uma característica presente em Atenas. Só que com a consolidação do Império Macedônico, deixa de existir uma Atenas enquanto uma cidade-estado independente. Deixa de existir uma Grécia e suas cidades-estados independentes. Passa-se a existir um território que agora é anexado ao Império Macedônico. E na condição de parte do império, esses homens maiores de 18 anos deixam de ser cidadãos, passam a ser súditos e não podem mais nem interferir nem apontar os rumos que essa cidade, que esse lugar vai tomar. Só devem obedecer. Então, o papel do filósofo muda, porque ele não vai mais pensar essas relações sociais em prol da polis. Ele vai pensar a individualidade dele, o que lhe causa felicidade, o que lhe causa tristeza, o que lhe causa angústia, o que lhe causa dor. E aí, quando eu uso o que lhe causa, é exatamente porque a maioria dos filósofos helenísticos vão pensar o ser humano em suas individualidades, em suas perspectivas, o ser humano como um indivíduo. Diferente, por exemplo, da coletividade que os filósofos clássicos pensavam. Deixa eu botar esse óculos, que essa luz está machucando os olhos. Melhorou um pouquinho, todo sujo. Então, até aqui, tá claro? Se ficar alguma dúvida, lembrando, só anotar no caderno que a gente tira na próxima live. Fechar aqui para a gente dar continuidade. Então, eu já contextualizei para você quem é a figura desse filósofo a partir de todos esses modelos e inseri a ideia desse filósofo no período helenístico, quando a cultura grega passa a dialogar com as culturas e religiões do Oriente e passa, de certa forma, a influenciar e ser influenciada por toda essa riqueza cultural presente no Oriente, fruto da consolidação, mais uma vez, do Império Macedônico. Bom, quando a gente pensa em escolas helenísticas, a gente naturalmente pensa em três escolas. São elas o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Ceticismo que em alguns livros vai aparecer ou vão aparecer como pirronismo, mas o conceito está ali de ceticismo e vocês vão entender por que alguns livros acabam abordando essa variação para o pirronismo, já que Pirro é o primeiro cético, o primeiro filósofo cético, mas no geral a maioria esmagadora dos livros pensa o ceticismo como uma dessas vertentes. Primeiro ponto que precisa ser deixado de forma clara, porque os vestibulares e Enem acabam cobrando sempre. Que ponto é esse? Dessas três escolas, epicurismo, estoicismo e ceticismo, apenas as duas primeiras, o epicurismo e o estoicismo, tiveram estruturas físicas, por exemplo, de fato como uma escola, como foi a academia de Platão, como foi o liceu de Aristóteles. Epicuro, que é o
iniciador do epicurismo, dava aula em uma propriedade privada distante do centro da cidade, distante de Atenas, da Ágora Ateniense, e essa propriedade ele acabava chamando de jardim. Então vocês vão ouvir, por exemplo, apontar-se como seguidores de Epicuro, serão chamados ou de epicuristas ou de filósofos do jardim. Detalhe importantíssimo da filosofia de Epicuro. Diferente de Platão, diferente de Aristóteles, diferente do próprio Sócrates, que de certa forma ensinava, dava aulas para os cidadãos atenienses, Epicuro aceitava mulheres e escravos em suas aulas. Os estoicos também formularam uma espécie de escola chamada de pórtico. E aí, esses dois lugares apresentavam essas duas vertentes das filosofias helenísticas. No caso do ceticismo, não houve uma escola cética, tanto que o livro de vocês aborda dessa forma, mas também os livros de história da filosofia, como o do Giovanni Reale, a coleção do próprio Bertrand Russell, eles vão abordar aspectos de um movimento cético, ou seja, pensamentos céticos, focos de pensamentos céticos, com algumas variações que vão surgir ali em pontos distintos. Não havia uma doutrina cética unificada, estruturada para ser apresentada para um grupo de alunos. Por isso, quando a gente pensa em ceticismo, a gente pensa no movimento. Mas quando a gente pensa em epicurismo e estoicismo, a gente pode pensar tranquilamente no formato de escolas, como foram a academia platônica, o liceu aristotélico. Tranquilo? Lembrando, dúvida? Anota no caderno que a gente tira na próxima live. Bom, como eu ia dizendo, tanto o epicurismo quanto o estoicismo, eles dividiram o conhecimento, a formulação, a apresentação de suas obras em três áreas: a física, a lógica e a ética. O cinismo ou o ceticismo, como vocês preferirem, vocês vão ver uma variação, ele recusa as especulações teóricas e abstratas em favor de ações exemplares. Por que essa recusa? Primeiro, quando a gente pensa em cinismo, é preciso que vocês lembrem que cínico vem de cachorro. E quem é o representante máximo dessa corrente filosófica que é o cinismo? O cinismo tem em sua figura maior um sujeito chamado Diógenes. Diógenes aparece em algumas situações muito interessantes. Diógenes é um filósofo cínico, um filósofo que abre mão de qualquer conforto, é parte da doutrina filosófica do cinismo, não possuir bens, viver com o mínimo necessário. Então, Diógenes, vocês conhecem uma figura muito caricata, muito querida, por sinal, que é uma homenagem a Diógenes. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Velho, não acredito que vocês não sabem. De verdade, não sabem? Chaves. Lembram do personagem daquela série mexicana, Chaves? Então, Chaves é uma espécie de homenagem ao filósofo cínico Diógenes, porque Chaves vive num barril, assim como Diógenes vivia num barril. E Diógenes vivia com o mínimo necessário à sobrevivência, quase sempre com o auxílio das pessoas ali, uma ou outra, recebia, às vezes fazia uma coisa ou outra e sobrevivia. Existe uma anedota muito interessante que aparece no livro do Jostein Gaarden, O Mundo de Sofia, que Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, ele
fica sabendo das histórias de Diógenes e vai conhecê-lo. E aí para diante do barril de Diógenes e diz para Diógenes: Eu ouvi falar de você, eu ouvi histórias sobre você e fiquei impressionado. O que você quer? Qualquer coisa que você quiser, se estiver ao meu alcance, eu te darei. E Diógenes olha e diz: Eu quero apenas que você saia da frente do meu sol. Alexandre estava parado, obstruindo a luz do sol. Ele só pede isso, que Alexandre saia da frente do sol. Olha que coisa interessante, olha que coisa incrível. Alexandre se rende a essa lógica e sai da frente do sol. Em respeito à simplicidade, à objetividade desse pensamento que abre mão de riquezas, de luxos, de diversas coisas, para viver uma vida calma, tranquila, procurando uma paz interior. Essa era a lógica da filosofia cínica. Vamos ao próximo tópico. Deixa eu só concluir aqui com um acréscimo. Por que é que ele recusa as especulações teóricas e abstratas? Porque quando a gente para refletir, ele está fazendo uma crítica ao pensamento tanto platônico quanto aristotélico, que formularam diversas especulações teóricas. Platão criando o dualismo presente no mundo das ideias, quando ele divide a realidade em duas, em mundo material e o mundo das ideias, sendo o mundo da matéria inferior e o mundo das ideias superior. E aí o cinismo, assim como de certa forma as escolas helenísticas todas, elas vão condenar, vão recusar essas especulações teóricas e abstratas e buscarem reflexões que possam funcionar na vida prática, que possam funcionar na vida cotidiana, no fazer do dia a dia, e não em pensamentos distantes dessa realidade. Por isso, o cinismo recusa as especulações teóricas e abstratas. Bom, um pouco sobre o epicurismo. Como eu disse antes, Epicuro, que é o iniciador do epicurismo, e leva exatamente o nome em função dele, ele, primeiro, não restringia o acesso ao jardim, à sua escola de filosofia, apenas a cidadãos. Pelo contrário, ele abria para mulheres e escravos também participarem das aulas. A maior parte do que a gente sabe sobre Epicuro veio de Diógenes Laércio. E esse Diógenes Laércio não é o Diógenes do barril, tranquilo? Esse Diógenes Laércio é outro. Bom, na ideia de lógica, quando a gente pensa a lógica, a gente automaticamente pensa na lógica formulada por quem? Por Aristóteles. Vocês estudaram na aula anterior sobre a lógica aristotélica e como Aristóteles vai pensar essa lógica como um mecanismo de organização, de sistematização do pensamento. Aqui, no pensamento epicurista, no epicurismo, essa lógica aristotélica, ela é chamada de canônica. E aí os epicuristas vão ocupar-se dos critérios do conhecimento que definem o que é verdadeiro. E aí os epicuristas vão dividir essa canônica, como eles chamam a lógica, em três situações. Que situações é essa? As sensações, os conceitos e os sentimentos. O que cada um faz e o que cada um deixa de fazer. Bom, primeira coisa, quando a gente pensa em sensações, é necessário que vocês tenham em mente a ideia de sentidos. De que forma a gente acessa o mundo através das sensações?
através de sentidos. E vocês já estudaram, e eu falo o tempo todo, que a gente acessa a realidade através dos sentidos. Que sentidos são esses? Os nossos 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato. Logo, quando ele está falando sobre sensações, ele também está falando sobre sentidos. E o que é interessante, eles vão argumentar que as sensações não nos enganam, que as sensações elas são confiáveis. Por quê? Porque se a gente desconfiasse das sensações, a gente acabaria abrindo mão de todo o conhecimento que existe, já que eles estão colocando como pensamentos importantes, pensamentos relevantes para a construção do conhecimento, esses que são construídos a partir das sensações. Abre um parêntese aqui. Se você parar para refletir, aí já está um embrião do que mais tarde vai se consolidar como empirismo, de que o conhecimento se dá através da experiência sensível. Mas é só um embrião, eles não estavam falando ainda de empirismo, foi só para relembrar, fecha o parêntese. Tranquilo até aqui? Então, no segundo ponto, eles vão ter o que eles chamam de conceitos. O que é um conceito, galera? O conceito nada mais é do que uma abstração sobre algo que não está presente naquele momento, mas que nos permite pensar sobre. Se eu digo para vocês, pense numa casa com. Pense numa casa, pronto. Naturalmente, vocês vão pensar ou na casa de vocês, como uma referência, ou então vão pensar naquele formatozinho de casa de quem não sabe desenhar, aquela coisa bonitinho com a porta assim, uma janela do lado. É casa. Por mais que vocês tenham pensado em formatos diferentes, vocês são capazes de explicar o conceito de casa sem necessariamente precisar trazer a casa que vocês pensaram para aqui. Se vocês chegarem para alguém e explicarem, por exemplo, o que é um hambúrguer, as pessoas vão conseguir entender sem necessariamente precisarem ver o hambúrguer. É isso que o conceito é, uma apresentação abstrata de uma determinada coisa que não está presente naquele momento. E a terceira possibilidade de acessar a verdade para os epicuristas é através do sentimento, que para eles existem dois. O sentimento de prazer, que nos traz felicidade, e o sentimento de dor, que nos incomoda, que nos faz sofrer, e por isso devemos nos afastar desse sentimento. Tá claro até aqui? Então vamos ao próximo ponto. Então, como eu tinha dito antes, o que é percebido pelos nossos sentidos nunca nos engana. Os conceitos são representações dos objetos percebidos pela mente. O sentimento pode ser de prazer ou dor. O prazer é mais valorizado que a dor, óbvio. Tudo bem que tem gente que gosta de sentir dor, mas a maioria gosta de prazer. Bom, a física epicurista. Primeiro ponto da física epicurista que vai além da ideia de Aristóteles. Primeiro é preciso vocês lembrarem que Aristóteles dizia que o universo era finito, era ordenado e não existia espaços vazios. A física epicurista vai caminhar exatamente no sentido contrário. Primeiro ele vai dizer que o universo não surgiu do nada. Logo, não terminará no nada. E a realidade sempre foi e sempre será como é agora. Então, os epicuristas vão refletir sobre a origem do universo e vão afirmar que ele não surgiu do nada. Ele não surgiu do nada porque
O nada não existe, esse não ser não existe. O que é interessante, e aí vale muito pensar sobre isso, porque é um ponto de referência importantíssimo para a gente pensar, principalmente a física helenística, que ela mantém um diálogo muito próximo com a filosofia pré-socrática. Como assim, Theo? Ela mantém uma ligação muito forte com a filosofia pré-socrática. Qual era a característica básica da filosofia pré-socrática? Ter como objeto de conhecimento os fenômenos naturais, a natureza. Então, essa física vai se debruçar novamente sobre essa natureza como objeto de estudo, como espaço de investigação. Por isso, a física epicurista, assim como a física estoica, vai voltar e beber de muitos conceitos que foram desenvolvidos pela filosofia pré-socrática, que mais tarde vai ser chamada de ciência teórica. Então, quando ela diz que o universo não surgiu do nada, porque nada surge do nada, ela está fazendo menção ao quê? Ao não ser de Parmênides. É só vocês lembrarem que o não ser não existe. O nada não existe. Por que o nada não existe? Porque não pode ser pensado. E se não existe, não pode dar origem a coisa alguma. Tá claro? Outra coisa, quando Aristóteles dizia que o espaço, que o universo era finito e era ordenado, e não havia espaços vazios, os epicuristas caminharam exatamente no sentido contrário. Disseram que o universo era infinito e que sim, existiam os espaços vazios. E como eles poderiam provar que esses espaços vazios existiam? Simples. Inclusive afirmavam que era uma causa evidente. Por que uma causa evidente? Porque se os astros eram capazes de se mover, era porque havia espaço vazio. Se não houvesse, os astros estariam estáticos, inertes, parados. Ao se moverem, estão legitimando com a ação do movimento que há espaços vazios para onde cada um desses astros pode se mover. Que genial, né? Bacana, vamos ao próximo ponto. Bom, a ética epicurista. Hoje, na contemporaneidade, se a gente disser que alguém é hedonista, você virar para alguém e dizer assim, você é um hedonista, você está acusando a pessoa de egoísta. Você está dizendo que ela vive em função do prazer próprio, do benefício próprio, da felicidade própria, e que ela está, uma linguagem simples, cagando e andando para o resto da humanidade, para os espaços coletivos. Mas quando os epicuristas eles discutiam sobre o hedonismo, sobre a busca pelo prazer, essa busca pelo prazer não necessariamente está diretamente ligada a esse prazer a qualquer custa. Não. Ela tem uma ligação muito mais forte com a ideia de não estar triste, de não estar angustiado, de não estar preocupado. É um prazer de ter a alma calma, de ter a alma tranquila, de ter o sentimento de dizer, caramba, eu estou em paz. E aí a prova mais massa disso, a prova mais interessante desse conceito, é que eles vão dizer o seguinte: o que causa a felicidade? Eles vão dizer que existem coisas que são naturais e necessárias. Existem coisas que são naturais e não necessárias. E existem coisas que são não naturais e não necessárias. Por que eles diziam isso?
Porque eles atribuíam valor a essas coisas para a nossa ideia de felicidade. E vejam como os caras eram simples. Quando eles dizem que existem coisas naturais e necessárias, eles estão falando de coisas básicas à sobrevivência. Comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, descansar quando se tem cansaço, dormir quando se tem sono. Percebam, coisas óbvias. As coisas naturais e não necessárias é comer uma comida muito boa. Se você está com fome, qualquer comida é boa. Mas essa não necessária é tipo escolher que comida você quer. Ah, eu quero um prato de caviar. Nunca vi, só ouço falar. Eu sei que vocês disseram que a piada foi péssima, mas vocês não estão aqui para dizer pessoalmente, então eu posso fazer. Então percebam, comer uma comida boa, beber uma bebida excelente, se vestir de forma elegante, sofisticada, super arrumado, seria não necessário. Seria natural, mas não necessário. Você até pode fazer, mas não é recomendável. E as coisas que não são naturais e que não são necessárias são o poder, a riqueza, o reconhecimento público. Por que eles estão apontando isso? Porque eles estão, de certa forma, nos dizendo que o que é o reconhecimento público, por exemplo? O reconhecimento de outros sobre você. Sua felicidade precisa vir de dentro. Sua felicidade precisa contemplar você e não depende da aprovação de outros. Por isso, esse, por exemplo, era um, um bem que não era nem necessário e nem natural. Haha. Tranquilo? Então eu vou adiante. Sentido da vida é a busca pela felicidade. O prazer momentâneo deve ser evitado. A dor que conduz ao prazer futuro é preferível ao prazer imediato. Se você está entediado lendo um livro, pense no que ele vai te agregar para frente. Não pense que você pode largar o livro agora e sentar na frente da Netflix ou da Amazon para assistir uma série, que vai ser muito mais leve, muito mais divertido. Sinta esse sacrifício agora, mas pense nos benefícios que esse sacrifício vai te trazer a longo prazo. Essa é a ética epicurista. Tranquilo? Bom, antes de avançar aqui para o estoicismo, eu gostaria apenas de enfatizar um outro ponto. A ética, a filosofia epicurista, quando ela se divide em três partes, física, lógica e ética, ela de certa forma estabelece como a física o fundamento de todo conhecimento, a base, a estrutura. A lógica, os limites desse conhecimento, os meios que ele vai tomar, o que vai ser delimitado por esse conhecimento. E a ética seria a conduta prática que você vai fazer desse conhecimento. Tá claro? De boas? Fundamento do conhecimento, a física. Os limites, a organização desse conhecimento, a lógica. A aplicação desse conhecimento, a ética. Tranquilo? Então, eu vou para o estoicismo. Senão essa aula vai ficar mais longa do que eu tinha pensado. Bom, o estoicismo. Primeiro ponto, o estoicismo também divide a sua filosofia em três partes: a física estoica, a lógica estoica e a ética estoica. No entanto, o estoicismo ele cria um princípio comum para essas três áreas. Que princípio comum é esse? O logos. Lembra o que é logos? Do grego razão. Logo, o logos é o princípio da verdade na lógica, o princípio criador do cosmo na física
E o princípio normativo, ou seja, de regra, de organização na ética. Então vamos por partes para vocês entenderem melhor. Primeiro ponto. A física estoica, o conhecimento estoico sobre a física era muito semelhante ao epicurismo, ou seja, bebeu nas fontes dos pré-socráticos e também fazia uso de inúmeros conceitos presentes lá nos pré-socráticos. No entanto, para os epicuristas, a realidade é uma pluralidade de átomos. Lembra do conceito de Demócrito? Tudo é feito de átomos. Já para os estoicos, a matéria é única, sem divisão. Vamos lá. Átomos, para os epicuristas, eram responsáveis pela formação de tudo que existe. Tudo, absolutamente tudo. Para os estoicos, não. Existia dois princípios, um ativo e um passivo. O passivo era a matéria, de que tudo era feito. Esse era o princípio passivo. De tudo que existe, tudo é feito de matéria, e essa matéria é estática por natureza, é inerte por natureza. O princípio ativo seria então a figura de Deus, chamado de demiurgo. Eu não sei se você se recorda, mas lá no capítulo sobre Platão, no final da aula sobre Platão, nós discutimos o Deus platônico, o demiurgo. Não o Deus dentro do modelo cristão como nós conhecemos hoje, um Deus criador, não. Um Deus organizador. Um Deus que não cria a realidade que existe, a realidade já está lá posta, parada, é a matéria. Esse Deus, ele só organiza as coisas. Ele só usa a matéria que já está ali para colocar cada parte em seu lugar. Então ele não cria. Esse demiurgo, ele organiza. Tá claro? Deixa eu ver o próximo ponto para eu voltar a explicar. Então, os estoicos vão defender um monismo panteísta, ou seja, uma elaboração filosófica da crença numa unidade e com a presença desse Deus organizador em tudo, por isso panteísta. Então, monismo panteísta, uma unidade de um Deus presente em tudo. Tá claro? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Não? Se tiver, anota no seu caderno e eu tiro na próxima live. Bom, seguindo então a ética estoica, a felicidade por meio de uma vida virtuosa. A felicidade não estaria nas coisas. A felicidade estaria no viver de forma virtuosa. De forma virtuosa, melhor dizendo. Adequar a concordância. Ter uma vida correta, tranquila, sem criar expectativas para a vida, sem desejar muito da vida, sem querer ter todo o prazer do mundo, ter todas as coisas do mundo. Não, só viver. Para os estoicos, a vida é simples. Só pensar e praticar o que se pensa de forma simples. O que é interessante é que quando a gente pensa no conceito de hedonismo, presente lá nos epicuristas, que dizia que a felicidade é fruto do encontro com o prazer, e eu expliquei quais são essas formas de prazer, os estoicos vão defender que a autopreservação, a sobrevivência, a permanência da vida é um instinto mais primitivo, um instinto anterior presente no homem a, por exemplo, a busca pelo prazer.
Então a felicidade estaria muito mais nessa autopreservação do que necessariamente na ideia de busca pelo prazer. Olha que coisa interessante, né? E viver em harmonia. Deixa eu fechar o webcam, senão vocês ficam me vendo lá no slide. Viver em harmonia com a natureza é viver com a razão. Logo, para os estoicos, haviam dois conceitos que poderiam tranquilamente levar, nos conduzir à ideia de felicidade. Que conceitos eram esses? O conceito de autarquia e o conceito de apatia. De certa forma, esses conceitos eles se aplicam até hoje, se a gente pensar na ideia de felicidade. Por que é que eles se aplicam até hoje? Primeiro, autarquia é o controle sobre si mesmo, o autocontrole. Caramba, vocês podem fazer o que quiserem. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu tiver autocontrole, se eu souber das minhas fraquezas e conseguir controlá-las, eu posso realizar qualquer feito. Eu posso fazer qualquer coisa. A maioria de nós não consegue, por quê? Porque cede a essas fraquezas. Então, para os estoicos, se você é capaz de se autocontrolar, ou seja, controlar a si mesmo, você é capaz de realizar qualquer coisa. E a apatia seria a ausência de paixão. Pensa aí, a, prefixo de negação, patia de patos, paixão, ou seja, negação da paixão. Logo, se você consegue controlar todas as suas paixões, se você consegue controlar todas as suas paixões, você é capaz de fazer qualquer coisa. Exemplo, existem pessoas que são apaixonadas por pizza. Mas eu preciso emagrecer. Mas caramba, velho, tem pizza e você não precisa nem sair de casa. Você digita meia dúzia de palavras no aplicativo e a pizza chega na sua casa. Caramba, toda vez que eu digo eu não vou comer pizza, chega uma pizza aqui em casa. E eu reconheço, eu não consigo controlar essa paixão que eu tenho por pizza. Logo, a dificuldade de emagrecer se torna ainda maior. Esse é um exemplo simples, bobo, cotidiano, mas extrapola isso para a sua vida. Extrapola para uma disciplina que você acha que tem dificuldade, mas talvez você nunca tenha parado para estudar tudo que poderia sobre ela. É a mesma coisa. Galera, deixa eu ver o último slide, sim. Esse é o último slide. Falta aqui o ceticismo, mas como vocês haviam me pedido para que as aulas não ficassem muito longas, para não ficarem extremamente cansados e acabarem não compreendendo tudo que poderiam, eu deixei a última parte, o ceticismo, até porque a gente vai precisar voltar ao estoicismo e ao empirismo para falar dos pensadores do Império Romano. Então eu deixei para uma outra aula, porque aí vai render mais uns 35, 40 minutos de aula. Então eu paro por aqui. Eu sugiro que vocês deem uma lida no conteúdo. É um conteúdo que, apesar de simples e de fácil compreensão, vocês vão fazer uso dos conceitos epicuristas, estoicos e céticos, por consequência, ao longo do estudo de vocês, da filosofia. Então volta lá, lê novamente, se for alguma dúvida, anota, e na próxima live tira dúvidas e eu sano todas elas. Tranquilo? No mais, eu desejo que vocês estejam bem. A gente se encontra em breve. Valeu? Forte abraço e tchau, tchau!